Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 16. Eu quero ler com você um texto muito conhecido, os versículos 13 a 19. Enquanto você está abrindo, a palavra que eu tenho para trazer nessa manhã é sobre confissão. Confissão, a base do poder e da autoridade da Igreja de Cristo. Confissão. Mateus 16, de 13 a 19. Se você encontrou, diga amém. Então vamos ler. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, rogamos que o Senhor venha, Pai, a despeito, ó Deus, da pequenez e da falibilidade do teu servo, que o Senhor venha trazer a tua mensagem, a tua palavra sobre nós. Deus, que em nome de Jesus, cada coração, cada mente aqui, ó Deus, possa estar sendo nessa hora desimpedida. Possamos ouvir, ó Deus, e entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E, ó Pai, que o Senhor nos ajude, para que não só aprendamos, como coloquemos em prática aquilo, ó Deus, que é o teu desejo sobre nós. E desde já nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, a igreja confessante foi um movimento dentro da igreja alemã a partir do ano 1933. Naquele ano, força política e policial já totalmente tomada pelo poder do Reich, ou o Império, sob a liderança de Adolf Hitler, começou um movimento para que todas as igrejas da Alemanha não só entrassem para a chamada Igreja Nacional, como passassem de uma forma, a princípio, velada, mas depois totalmente aberta, a confessar que não era mais Jesus, mas sim o grande imperador, o chefe da igreja e aquele que veio enviado por Deus para trazer libertação e glória para aquele povo que era oprimido ainda por conta da Primeira Guerra Mundial. Em setembro de 1933, um grupo dentro da igreja, liderado por Martin Niemöller, começa então dentro da igreja um movimento chamado de Igreja Confessante. E esse grupo declarava que Jesus Cristo era o Senhor daquela igreja, que a palavra de Deus era a única palavra que eles iriam seguir. E esse Niemöller tornou-se o líder dessa igreja, motivo pelo qual ele foi preso, julgado e depois mandado para um campo de concentração. Simultaneamente, dentro da igreja confessante, os bens foram sendo confiscados, muitos líderes foram mortos, e dentre eles um que se tornou muito famoso, um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi morto na prisão, quando já quase no fim da Segunda Guerra tentou de chegar até o imperador. Mas aquela igreja ficou marcada na história da Alemanha como um foco não só de resistência no meio dos protestantes, mas gente que prezava muito mais pela palavra e pela confissão de quem é Jesus do que o medo do perigo que lhes assolava dia e noite durante os anos de guerra. Karl Barth foi um dos apoiadores, um homem que escreveu uma confissão, que é a chamada a Confissão de Barmen, e outros irmãos assinaram aquele documento,
declarando que sobre eles o que pesava era a palavra do Senhor e não as forças da maioria da igreja e nem mesmo do governo sobre si. Aqui no meu esboço eu tenho o desenho de um selo comemorativo que foi lançado 50 anos depois. 50 anos depois dessa confissão de Barmen. E é interessante que o selo diz assim: Jesus Cristo é a única palavra de Deus. 50 anos depois, todo aquele país teve que ouvir e ver através daquela lembrança aquilo que um grupo de irmãos anteriormente havia falado. Interessante, irmãos, que hoje, nos nossos dias, quando nós olhamos para os países árabes, nós vemos muitos que no momento de sua morte não tem outra palavra a dizer a não ser Jesus Cristo é o Senhor. Ao longo da história do Evangelho, quando o povo de Deus, desde o primeiro século, se reunia, eles tinham essa confissão. E mais ainda, irmãos, quando nós vemos aquele peixe que é o símbolo do cristianismo, aquele peixe é um símbolo de uma palavra confessional. Aquele peixe é uma sigla, porque peixe em grego, a palavra peixe representa uma sigla que diz Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E as igrejas das catacumbas, quando algum irmão era testado por sua fidelidade, ele tinha que professar essa frase, para que pudesse então ter tempo de comunhão e de culto com os demais. Irmãos, o que isso tem a nos ensinar nesses nossos dias? Nós vivemos num tempo de confusão, tempo de muitas crenças e muitas crendices. Tem muita gente falando o nome de Deus e falando o nome de Jesus Cristo ao léu. E, irmãos, se nós queremos ver o reino de Deus sendo reconhecido, ainda que por um grupo pequeno, se nós queremos ver, irmãos, pessoas tendo em nós a fidelidade do Senhor, é preciso que nos nossos dias nós tenhamos uma confissão, uma declaração genuína de quem nós servimos. Quem é o nosso Senhor? É interessante que quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos vendo que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos essa expressão confissão ou proclamação sendo trazida aos nossos corações. O texto que fala mais claramente sobre salvação na carta de Paulo aos Romanos diz: se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e com o teu coração você crer, então você será salvo. Quando nós falamos de autoridade espiritual do cristão, nós vemos na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse Espírito procede de Deus. E está aí uma declaração que Satanás não faz, que é a encarnação, é Jesus Cristo vindo como carne, como eu e você somos hoje. Havia um irmão, muito tempo atrás, na nossa igreja, que ele batizou um versículo também de 1 João como sabonete do cristão. E diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Confissão. O Salmo 96 diz: cantai, proclamai o nome do Senhor. Proclamai a sua salvação, anunciai a sua glória. O Salmo 98 da mesma forma, irmãos. E se nós voltamos um pouco mais atrás, e eu estou citando alguns exemplos apenas, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, tem a declaração universal da fé do israelita dos dias de Moisés. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não há outro escape, não há outra veia. Irmãos, o que eu quero trazer para nós nessa pequena meditação nessa manhã, é que é muito importante nesses nossos dias, nós termos os nossos lábios abertos para declarar de fato quem é o nosso Senhor. E eu quero aqui, irmãos, abrir um espaço, desde já para dizer para você que muitas vezes, irmãos, quando nos é dada a oportunidade, nem sempre nós temos a perspectiva de quão é importante a confissão dos nossos lábios. Nós vivemos num tempo em que, quando a gente
às vezes traz uma palavra desse tipo, alguém diz assim, mas já está no meu coração, para que eu preciso falar? Eu já sei isso de cabeça, para que eu preciso mover os meus lábios? E é interessante que quando a Bíblia fala de confessar, ela vai mostrar que de fato nós precisamos testemunhar. E testemunho tem que ser algo compreensível para o outro. Algo compreensível para aquele que nos vê. E é interessante, irmãos, que muitas vezes, quando você vê que uma igreja é capacitada pelo poder de Deus, ela é capacitada não na sua força, mas na força do Espírito Santo do Senhor. Ela não é capacitada pelos seus dons e seus talentos simplesmente, mas ela é capacitada quando esses dons e talentos estão colocados sobre Jesus Cristo. E essa é a confissão que nós vemos aqui nesse episódio, quando Pedro é alguém que sempre teve aquele entusiasmo. Pedro era extremamente sanguíneo, era alguém que ouvia uma palavra e já tomava a frente dos demais para falar, para fazer. E você vê diversos episódios onde há essa manifestação daquele apóstolo. Pedro aqui é aquele que se levanta para fazer uma confissão diante do Senhor. É interessante, irmãos, que você vai vendo a intenção de Jesus quando começa esse capítulo de número 16. Nós falamos que nossos dias são dias de confusão. Se você está com a sua Bíblia fechada, eu quero te convidar a reabri-la. Veja o que diz o primeiro versículo desse capítulo 16. O povo está aí, aproximando-se, os fariseus, os saduceus, o que eles fazem? Testam Jesus. Testando, pediram-lhe o que, irmãos, que está escrito aí na sua Bíblia? Um sinal. Nos nossos dias não é diferente. Você é crente? Me mostra. O seu Deus é poderoso? Por que Ele não faz tal coisa? E se você se lembrar, mesmo quando Jesus estava crucificado, as pessoas diziam, você não é tão poderoso, por que você não desce dessa cruz? E a intenção era exatamente tirar Jesus do seu propósito, da sua missão, daquilo que Ele veio para cumprir. Porque Jesus veio para morrer por nós. Mas quando provocavam, diziam, faz tal coisa. E Jesus lhes responde, não vai ter sinal nenhum, a não ser o de Jonas. Versículo 4. Irmãos, Jesus espera aquilo passar. E é interessante que a partir do versículo 5, a gente vai vendo Jesus, de fato, fazendo um grande sinal, mas não é mais para aquele primeiro grupo. Jesus multiplica comida. Logo depois, Jesus está caminhando e aí ele vai exercer um ensino e vai ao mesmo tempo trazer para o coração dos seus discípulos o que realmente importava. Quem o povo diz que eu sou? Pelo que o Senhor faz, Jesus, uns dizem que é João Batista, o Senhor é um pregador. Outros dizem que o Senhor é Elias, afinal de contas o Senhor tem poder para fazer muitas coisas. E pela sua mensagem, uns dizem é Jeremias, porque ele pregava arrependimento antes do cativeiro. E o Senhor fala também de arrependimento. Mas podem confundi-lo também com algum dos profetas. E aí, irmãos, Jesus vai meio que fechando um pouco o cerco com aquela palavra sua amorosa, mas ele diz para os discípulos, mas e para vocês, quem eu sou? E aí vem Pedro, cheio da sua empolgação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aqui Jesus vai dizer então, bem disseste, você será feliz, bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, que é a palavra Bar-Jonas, porque não foi pela sua carne, não foi pelo seu entendimento que você teve isso revelado, mas foi o próprio Espírito de Deus que trabalhou isso em você. Irmãos, aqui eu quero chegar a algumas elucubrações que eu posso trazer para nós nessa manhã, mas também afirmações quando nós cremos naquilo que o Senhor nos ensina. Veja bem que a questão de confessar, de dizer, de exprimir as palavras, vai além de perceber os atos de Deus. O versículo 14, alguns viam os milagres e sinais, mas eles diziam, é João Batista, é Elias, é Jeremias, é Isaías. Eles viam as coisas. A grande questão está que confessar Jesus vai além, irmãos, das nossas experiências cotidianas.
É interessante que Jesus diz, olha, o povo diz isso, mas e vocês? Vocês concordam com o povo? Estou perto de vocês. Será que vocês dizem a mesma coisa? Quando Pedro confessa, irmãos, nós vamos vendo que ele não vai falar dos atos, mas ele vai falar de fato a essência, a percepção de quem Jesus é. Muito além daquilo que Jesus faz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: tende vós o mesmo sentimento, o mesmo comportamento que houve em Jesus Cristo, pois ele, sendo Deus, sendo quem ele é, revestido de glória, ele veio e se humilhou e se tornou um de nós. Irmãos, Pedro diz exatamente isso: tu és o Cristo. A palavra Cristo é ungido, aquele que é separado, aquele que é todo ele cheio da graça e do poder de Deus, ungido para aquilo ali. Tu és o Cristo. E não só separado, não só capacitado, mas tu és o Filho do Deus vivo. E essa, meu irmão, é a maior declaração que a igreja faz há 2000 anos. Essa é a declaração que eu e você temos que ter nos nossos lábios todos os dias. Porque Pedro diz que não é ele, Pedro, não é o Filipe, não é o Natanael, não é nenhum dos outros, mas é ele, Jesus, que é o Filho do Deus vivo. Nós estamos num tempo, irmãos, que apóstolos, profetas, homens aí da televisão reclamam para si um poder que eles não têm. Mas aquele que vai pregar a palavra do Senhor, ele sabe que não emana dele o poder, mas só pode emanar da palavra do Senhor, daquele que é o Verbo que estava com Deus e o Verbo que é Deus. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meus irmãos, isso é declarar a essência de quem nós servimos. E é interessante que Jesus vai dizer para ele: Pedro, você é feliz porque isso não veio da sua percepção. Isso veio daquilo que Deus é na sua vida e te revela. Meus irmãos, nesses nossos dias, quando alguém nos pergunta sobre Jesus, é muito mais fácil nós falarmos alguma coisa que Jesus fez. Mas quando nós vamos declarando quem Jesus é, nós estamos dizendo que Ele é o outro, que Ele está fora de nós, que Ele é quem é, digno de glória, digno de exaltação, independente se eu estou caído ou se eu estou de pé, se eu estou cheio de dinheiro ou se eu estou devendo, independente se eu estou numa cama ali jogado ou se eu estou no ápice da minha saúde. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E uma igreja que tem poder, meu irmão, minha irmã, é uma igreja que declara isso a tempo e fora de tempo. É uma igreja que pode estar passando por lutas, mas ela declara: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Senhor, Tu és o único digno de exaltação, e a despeito da minha condição, Senhor, eu quero abrir os meus lábios para declarar isso em nome do Senhor. E é interessante, irmãos, que se você continua lendo, você vê que Jesus faz algumas declarações para Pedro em cima da palavra que ele soltou. Jesus diz: tu és Pedro, ou tu és Cefas, tu és uma rocha, a partir de agora, é o teu nome. Mas sobre esta pedra, não você, Pedro. E a prova de que não é Pedro que é a pedra ali, irmãos, como há uma crença no meio dos romanistas, é que nos versículos seguintes, logo depois, Jesus tem que reprovar Pedro e chamá-lo de Satanás. Então não era ele que era a pedra. Porque como que alguém é chamado de pedra e logo depois Jesus o chama de Satanás? Aqui a gente vê que a teologia que diz que Pedro é o primeiro do papado, é aquele que recebeu o anel, isso não é verdadeiro. Com todo respeito a alguém que tem essa fé, a Bíblia nos mostra que não é assim. Mas é interessante, meu irmão, que Jesus fala sobre esta pedra. Qual pedra? A declaração que você acabou de fazer, Pedro. E a mim mesmo, eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus é edificada quando confessa quem Ele é, diante de Deus e diante dos homens. Uma igreja que abre os seus lábios para dizer para o mundo: olha, tudo pode estar de cabeça para baixo, mas Jesus continua no trono e Ele vem para trazer vida e vida abundante. Enquanto é dia, não há julgamento, mas o Senhor está declarando: uma hora esse tempo vai acabar.
E a igreja precisa ser aquela que confessa, irmãos, porque nos nossos dias, muitas vezes nós olhamos e nos perdemos. Quem vai confessar se não a igreja do Senhor? E é interessante para que você saiba que quando nós ficamos quietos, outros vão anunciar aquilo que nós devemos. Hoje pela manhã, eu lia na internet uma reportagem. E a reportagem é de um sacerdote, de uma outra veia cristã, falando sobre o sofrimento dos cristãos lá dentro do Iraque. E o Senhor talvez esteja usando aquilo para falar para toda a nossa sociedade também. Irmãos, a confissão vai além de perceber os atos de Deus. Eles dizem uma coisa, mas nós sabemos o que dizemos. A confissão é perceber a essência de quem Jesus é. Deus Todo-Poderoso, encarnado. Não é o Filho de Deus apenas, Ele é o próprio Deus. Não é uma criatura, um demiurgo, como alguns teólogos podem afirmar, mas é o próprio Deus em essência, em poder, em capacidade, em totalidade. Olhamos para Deus através de Jesus, porque em Jesus nós vemos a figura do Senhor entre nós. E confessar, meu irmão, é ter a condição de ver a ação de Deus vivenciada, a ação que Ele designa. Jesus diz para Pedro: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. As chaves estão com a igreja. O que a igreja ligar na terra já vai ter sido ligado nos céus. O verbo aqui no seu original, meu irmão, diz respeito à igreja ter a percepção daquilo que Deus já fez. E não é a igreja que liga ou desliga, a igreja percebe aquilo que Deus já ligou ou desligou. A igreja tem discernimento. Muitos dizem: não, o que eu falar está dito e o Senhor está ali ligando. É o contrário. O que o Senhor já falou e já fez, eu percebo e proclamo. Por exemplo, a disciplina na igreja. Não é a igreja quem disciplina, é o Senhor, mas a igreja entende e proclama. Mas o mais bonito, meu irmão, é quando nós entendemos que essa questão de ter a chave dos céus tem a ver com a autoridade. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, meus irmãos, cabe a nós entendermos que sobre as confissões, como eu falei aqui, a confissão de pecados, a confissão do nome de Jesus, a confissão de que o Espírito do Senhor não ficou no ar, mas Jesus se encarnou, Jesus foi como eu, Jesus sabe todas as dores que eu tenho, porque Ele experimentou, Jesus sabe o sabor de todas as coisas, porque Ele vivenciou, e enquanto esteve entre nós, Ele jamais pecou, Jesus jamais escorregou. Isso faz, irmãos, com que eu venha a depender do Senhor. Isso faz, meu irmão, com que na minha humildade, no sentido de dizer: Senhor, não é eu quem tenho o poder, mas eu confesso, Tu tens o poder sobre todas as coisas, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa hora, meu irmão, a minha alma, meu coração, a minha boca, tudo está entregue ao Senhor. A gente poderia tirar muitas outras lições desse texto. Nosso tempo não nos ajuda muito nessas horas. Mas eu queria falar algumas coisas bem práticas para você. Uma das coisas que eu e você precisamos ter, meu irmão, nós precisamos aproveitar os nossos momentos de louvor na igreja. Isso é treino. Muitas vezes o irmão que está ministrando aqui diz: abra os seus lábios, fale ao Senhor, diga palavras de exaltação. Nós, como bons calvinistas, para quê? O Senhor já sabe. Deus sabe todas as coisas. É verdade, Deus sabe. Mas se você entendeu a palavra, você viu que a confissão está atravessando a Bíblia de capa a capa. Josué sabia o povo que ele estava liderando. Mas Josué, quando vai se despedir daquele povo, no capítulo 24, ele diz: olha, vocês escolham hoje a quem que vocês vão servir. Mas o que ele diz depois? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não diz para aquele povo assim: vocês já sabem para onde eu estou indo. Josué proclama: eu e a minha casa somos do Senhor.
Irmãos, às vezes nós estamos dentro da igreja e nós pensamos, se eu falar alguma coisa errada, será que o irmão aqui vai perceber? Se eu falar mais alto, será que o irmão vai se incomodar? E se. Eu já ouvi uma frase que se o se ganhasse jogo, todo time ganhava de goleada. Mas o se não entra na partida. E às vezes, irmãos, quando a gente fala que é treino, é a hora daqui da igreja nós proclamarmos que Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Senhor de todas as coisas, porque nessas horas nós somos edificados. Essa semana eu passei por uma semana extremamente atribulada. Tive dificuldade de segunda-feira até ontem, meio da tarde. Um dos problemas, só para você ter uma ideia, na internet clonaram uma conta no banco, fizeram um empréstimo no meu nome, pagaram contas lá do Maranhão de luz, compraram no Submarino, né? E eu tirei o extrato e falei, caramba, o que está acontecendo? E aí você vai no banco, você tem que fazer carta de contestação, você tem que conversar com o gerente, a agência não é daqui de Juiz de Fora. Ele falou, eu vou ver o que eu posso fazer, senão você vai ter que ir em São Paulo. Essa é uma das questões, irmãos. Mas teve problema de discussão, teve problema de saúde, teve levar e trazer criança do médico dias seguidos. Mas é interessante que ontem, na parte da tarde, eu estava em casa, chateado. Eu falei assim, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu coloco diante de Ti que eu mesmo, por mim, eu não tenho poder para entrar lá dentro do banco e mudar as coisas. Eu não tenho poder, Senhor, para transformar a saúde dos meus filhos. Eu não tenho poder, Senhor, para mudar a minha própria saúde. Mas eu declaro e confesso que eu dependo de Ti e minha vida está nas Tuas mãos. Irmãos, começaram a acontecer algumas coisas dentro da minha casa. Tinha perdido um documento, um negócio sério para mim. Deus me fez achar um negócio num canto que não era para estar. Eu sabia que não era para estar ali, mas estava. A indiferença e até mesmo a tristeza pelas coisas que aconteceram durante a semana, a gente vê o Senhor arrancando. E tudo que eu fiz, irmãos, foi colocar um DVD de um grupo que eu gosto, cantar junto, louvar o Senhor, mas dizer, a minha vida pertence ao Senhor. E para que fique muito claro, quando nós cantamos Quem nos separará do amor de Cristo, nós muitas vezes olhando, dizendo que o Senhor está nos segurando pela mão e nada vai nos tomar da mão dele. Mas quando a gente confessa, nós estamos fazendo o outro lado da história. Ainda que qualquer coisa queira me roubar do Senhor, eu também vou me agarrar às mãos dele. Irmãos, aproveite os tempos que você tem de louvor. Aproveite, meu irmão, para ser abençoador. Quantas vezes nós ouvimos gente chegar e se entristecer ao nosso lado, mas nós não temos uma palavra. Nós ficamos com aquilo engasgado. Mas o que você precisa fazer é apenas dizer para essa pessoa, vamos orar. E ore. Confesse que Jesus é o Senhor daquela situação. Por fim, meu irmão, quando a gente começa a confessar e dizer palavras de amor e de louvor, e a declaração nossa dentro de casa, fora de casa, a tempo e fora de tempo, nós desfrutamos de intimidade, de comunhão com o Senhor. Isso não precisa ir longe para você perceber. Quando você sai com alguém que é conhecido seu, você está na fila do banco, o que você faz? Conversa. Toma um café junto. Você vai e visita, você come alguma coisa, a pessoa te conta as dificuldades. Irmãos, por que com Jesus, às vezes nós temos essa limitação de dizer, não dá. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A última e o último benefício, irmãos, de colocarmos isso em prática, é nós entendermos que a palavra que Jesus falou para Pedro, ela vale para cada um de nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, esse é o tempo em que em muitas das nossas igrejas nós temos medo do diabo. Nós temos medo de Satanás. Nós muitas vezes corremos quando alguém fala nesse nome. Mas eu quero te dizer que Jesus não falou aquilo lá atrás de uma forma despretensiosa. Jesus outorgou a você
a mim a autoridade para nós declararmos no nome de Jesus, eu não aceito tal situação. Não que eu possa mudá-la, mas eu quero dizer que na dor ou na alegria, o meu coração pertence a Jesus. E eu queria te convidar, meu irmão, a quando você ter uma oportunidade, confesse Jesus. Eu não estou falando, meu irmão, apenas de evangelismo, eu estou falando de você pessoalmente, nos seus momentos de oração. Antes de pedir, confesse. Antes de buscar alguma coisa do Senhor, adore, declare quem Ele é. O povo de Deus, quando lutava numa das suas maiores batalhas, enquanto Moisés tinha um cajado erguido, ora por ele mesmo, ora pela mão dos seus ajudantes, o cajado representava o nome e a autoridade do Senhor. Enquanto aquilo estava no alto, acima de Moisés, sendo aquilo que era o poder do Senhor, o povo de Deus prevalecia. Quando Moisés tinha suas mãos enfraquecidas, o poder do Senhor estava ali quase que na altura dele mesmo, ou abaixado, o povo perdia a batalha. Dali 2 auxiliares ficarem segurando as mãos do velho Moisés, para que o nome do Senhor fosse confessado, exaltado, e o povo tivesse vitória. Isso não é apenas uma história, isso é uma premissa para que nós venhamos a aprender. Esses são dias, irmãos, difíceis. Mas pergunta para qualquer um, qual a perspectiva para os próximos dias? Mais difíceis. É hora de você se erguer como alguém que confessa o nome de Jesus. É hora de você ser aquele que ora pela sua casa, pelos seus filhos e seus pais. É hora de você ser um crente, confessante, como foi a igreja naqueles dias da Alemanha, como são sírios, árabes, como são iraquianos nesses nossos dias. É hora de nós sermos os crentes do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te adoro, Pai, porque a tua palavra, Deus, ela sempre desafiadora para nós. E Pai, nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor aplique a cada coração, segundo a tua vontade e o teu querer, aquilo que o Senhor tem para ministrar, Pai. Com certeza, ó Deus, nesses nossos dias, às vezes nós buscamos mais ser sobreviventes do que ser pessoas que desfrutam do melhor dessa terra. Senhor, o que nós pregamos hoje, tu sabes que não é uma confissão positiva, mas é a declaração de que somos do Senhor e as nossas vidas te pertencem, Pai. Por isso eu te peço, Deus, levanta na tua igreja uma geração de adoradores, de proclamadores. Gente, ó Deus, que a despeito do tempo vai sempre declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Porque, ó Deus, vai chegar um dia que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, mas não será mais para a salvação, Pai. Será o reconhecimento de muitos que deixaram as oportunidades passar. E eu te peço, Deus, que enquanto é dia nós busquemos o Senhor, enquanto temos a oportunidade, que nós cumpramos aquilo que o teu profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E, ó Deus, é isso que eu peço nessa manhã, que o Senhor ministre a tua palavra aos nossos corações, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.